Olá, meu povo. Voltamos, continuando falando sobre a nossa Mesopotâmia, nossa querida e interessante Mesopotâmia. A gente no último vídeo viu a respeito dos povos que ocuparam, a chegada desses povos, o porquê de escolher a Mesopotâmia. Agora a gente vai para as características gerais da sociedade em geral. É importante lembrar que essas características, né, como eu bem coloquei aqui, são características gerais, ou seja, independente de qual dos povos eu estou falando, a estrutura social era sempre parecida. Primeiro, a respeito da economia. Quando a gente fala de economia, eu estou falando da fonte de renda, né, de como sobreviviam as sociedades da Mesopotâmia. Como é que esse povo sobrevivia, de onde eles tiravam o sustento deles, de onde eles tiravam o dinheiro mesmo, né? A partir do momento que eles passaram a realmente usar as moedas, as trocas comerciais. A base da economia na Mesopotâmia era a agropecuária. Quando eu falo de agropecuária, eu estou falando de agricultura e de criação de animais, né? Pecuária, criação de animais. A base dessa economia, da sobrevivência das pessoas na Mesopotâmia, era a agropecuária, até porque eles tinham ali a oferta da natureza, que eram os rios Tigre e Eufrates, e essas eram as práticas mais comuns e mais antigas de qualquer sociedade do período da história antiga, a agropecuária. Mas, além da agropecuária, esses grupos sociais também passaram a desenvolver o comércio. O comércio, o que é o comércio lá no início, né? Eu não estou falando dos comércios que nós temos hoje em dia, mas lá no início, nas sociedades antigas, o comércio era a troca de mercadorias. Essa troca poderia ser por outra mercadoria e também poderia ser por dinheiro, por moedas. Aí vai depender do povo, vai depender do tipo de produto que a gente está falando. Mas esse comércio ele passou a ser muito realizado na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, entre os povos que habitaram essa região. Era um comércio tanto praticado entre os povos da mesma cidade, como entre povos de cidades diferentes. Esse comércio podia ser terrestre, também podia ser um comércio através da navegação, até mesmo navegação nos rios, no Rio Tigre e no Rio Eufrates, que eram grandes rios que permitiam essa prática da navegação. Com o surgimento do comércio, vai surgir uma classe, um grupo social, que é o grupo dos comerciantes. Hoje a gente chamaria eles de burguesia, né? Que é o grupo, assim, é uma classe média que acumula dinheiro, que quer ser rico, mas ainda não manda na sociedade, porque quem mandava na sociedade eram os nobres e o rei. Mas esse grupo, os comerciantes, depois que eles surgiram, depois que o comércio passou a ser praticado, surge esse grupo como uma classe social abastada, ou seja, uma classe social que tem dinheiro. É abastado, viu, gente? Não é abestado, não. Abestado é só no Ceará mesmo. É uma classe social abastada, ou seja, uma classe social que tem patrimônio, que tem dinheiro. Não são os mais ricos da galera, do rolê, mas tem dinheiro também. De modo geral, a economia era baseada na agropecuária, no comércio e existia, já passou a existir, a coleta de impostos. O que são os impostos? É uma taxa que as pessoas têm que pagar ao governo. Então, esses impostos também passam a existir a partir do momento que a Mesopotâmia já tem essa economia. Esses tributos, né, esses impostos, tanto eles eram pagos ao Estado, ou seja, ao governo, e muitas vezes também eram entregues aos deuses. Como assim te entregue aos deuses? Ao templo, lá no templo. Então, por exemplo, você é agricultor na Mesopotâmia e você teve uma ótima colheita. Aí você pega uma parte da sua colheita e leva para o templo do deus da agricultura, como uma oferenda, né? É como se fosse um dízimo que as sociedades pagavam a, aos deuses como um agradecimento, mas também como uma obrigação. Então era assim que funcionava a economia na Mesopotâmia. O governo.
Quando eu estou falando de governo, eu estou falando de política. Como era a estrutura política na Mesopotâmia? Quando a gente fala de política, gente, a gente não diz, não pensem naquele negócio, naquela campanha que a gente tem de 2 em 2 anos, que tem os movimentos na nossa cidade, não. Política está relacionada a formas de governo, estrutura de poder. E como era a estrutura de poder na Mesopotâmia? Independente da sociedade, independente do povo que a gente está falando, a principal figura, principal autoridade era sempre o rei. O rei era a principal autoridade. Alguém pode estar se perguntando assim, tia, você disse que os sumérios tinham cidades-estado e não tinham rei. E aí, cada cidade individualmente tinha uma autoridade. Isso nos sumérios, né? Que era um povo que tinha cidades-estado. Então, aquela autoridade da cidade individual, ele poderia receber esse título ou ocupar o mesmo lugar que um rei ocuparia. Mesmo que ele não tivesse o palácio, o trono e a coroa como os reis que a gente conhece, mas ele era a autoridade central da cidade. Então, era uma figura semelhante a um rei. Nos outros povos, acádios, caldeus, babilônios e assírios, era um rei para todos os povos. Um rei mesmo, mais ou menos como a gente pode imaginar que são os reis na nossa mente aí. Esse rei, ele era o principal centro do poder político, ou seja, todas as decisões de governo, todas as ações no sentido de administrar a terra, de administrar o território, impostos, leis, segurança, tudo estava sob controle do rei. E muitas vezes até eram mais importantes que os sacerdotes também, ou seja, a religião também passava pelo controle dos reis. Então, os reis na Mesopotâmia, tanto eles tinham poder político, militar, porque também eram responsáveis pela segurança, e religioso. O rei, ele era uma figura a figura mais próxima dos deuses que o pessoal da Mesopotâmia acreditava, né? Existiam os sacerdotes que eram responsáveis pelo templo, pelas celebrações, mas o rei, ele tinha autoridade também religiosa, né? Esse rei, como eu falei, né, controlava a política, controlava a economia, era responsável pelo recolhimento dos impostos, responsável por administrar, porque não era o rei que ia lá em cada casa, em cada comércio, em cada propriedade recolher, mas ele era o responsável por criar os impostos, por administrar tudo isso, né? Pela segurança dos povos, então tá aí a parte militar que eu falo, por determinar os tipos de trabalhos, ou seja, administrar todo o povo, né? E como eu falei, ele também era essa figura sagrada. O rei, na mentalidade dos povos da Mesopotâmia, o rei ocupava um lugar especial que estava ali entre os deuses e os homens, ou seja, ele não era um deus na terra, mas ele não era um homem qualquer também. Era a ligação entre deuses e homens seria esse rei, que na mentalidade das sociedades da Mesopotâmia era uma figura escolhida por Deus para administrá-los. Daí o fato de ele ser tão respeitado e ter essa liderança religiosa também. Por falar em religião, né? Quais são as características da religião na Mesopotâmia? A primeira e mais importante é que todos os povos da Mesopotâmia eram politeístas. O que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses, muitos deuses, tá? Igual no Egito, tia, quase, né? E quase porque assim, não eram os mesmos deuses, mas Egito, Grécia, Mesopotâmia, todos tinham essa característica de possuírem vários deuses, e as pessoas acreditavam em vários deuses, celebravam esses vários deuses, existiam os templos. Normalmente, esses deuses, eles eram relacionados a elementos da natureza,
Como vocês já devem ter ouvido falar, especialmente quando a gente estuda Grécia e Egito também é muito famoso. O deus do sol, o deus do fogo, o deus da chuva, deus da plantação, deus da guerra, enfim. Tinham deuses para vários elementos da natureza e do dia a dia da população. E existiam as celebrações, os templos, os sacerdotes responsáveis por esses templos. As cidades possuíam os templos dedicados a cada deus, assim como hoje em dia nas nossas cidades aqui no Brasil, a gente tem as igrejas que são dedicadas ao determinado santo, que é o padroeiro. Na Mesopotâmia, as cidades possuíam os templos que eram dedicados a determinado deus. E aí, nesses templos, se faziam as celebrações para esses deuses. Quem controlava, quem administrava o templo eram os sacerdotes. Os sacerdotes é como se fossem os padres das nossas igrejas, né? Esse sacerdote, ele era responsável, também podiam ser sacerdotisas, tá? Mulheres. Ele era responsável por fazer a celebração, os rituais religiosos, mas também eram responsáveis pelas atividades econômicas do templo, administrar o patrimônio que o templo possuísse. Também era responsabilidade deles, né? Por conta disso, né, se desenvolve na Mesopotâmia, especialmente a princípio entre os sumérios e depois entre outros povos, o sistema de escrita e de numeração, que é justamente para se fazer essa contabilidade do templo, do patrimônio do templo, depois também do palácio, a necessidade de registrar aquilo que se possuía. E a sociedade na Mesopotâmia? Como é que ela era organizada? A gente já viu que era uma sociedade desigual, né? A gente já estudou sobre isso, a gente já viu que não era uma sociedade onde todos eram vistos da mesma forma. Existiam as classes mais poderosas, menos poderosas, existia o pessoal que era superior, que mandava, os outros que eram considerados inferiores, que tinham que obedecer. E como é que estava essa estrutura social aqui, né? A sociedade na Mesopotâmia, ela possuía vários grupos sociais, diversos grupos sociais. Independente da cidade, elas possuíam esses grupos sociais. E aí as pessoas acabavam se encaixando em algum desses grupos. No geral, era estruturada dessa seguinte forma. No topo da sociedade, como a figura mais importante da sociedade, a gente tinha sempre o rei. Essa figura que mandava, que concentrava todos os poderes e está aí como a figura mais importante. A gente está falando aqui, gente, de grau de importância. Alguém pode se perguntar, tinha príncipe, e a família do rei, onde é que se encaixava? A família do rei estava ali, junto com ele, também sendo muito importante. Mas aqui a gente está falando de importância social, decisões políticas, participação na sociedade, né? Então a gente tem o rei como a figura mais importante. Abaixo do rei, em grau de importância, a gente vai ter aqui os sacerdotes. Eles são muito importantes porque eles são as pessoas que controlam os templos, que fazem as celebrações, que recebem as oferendas, mas não estão junto com o rei porque o rei é soberano. Abaixo do rei, junto com os sacerdotes, a gente tem os nobres. Os nobres, eles estão ligados à propriedade da terra. Então, são as pessoas que possuem a terra. Ixi, não ficou bonito. Enfim. As pessoas que são os grandes proprietários de terra. Esses são os nobres. Aí vai vir conde, príncipe, como se fosse, né? Não recebiam esses nomes, mas é como se fosse. E junto com os nobres e os sacerdotes, a gente tem os chefes militares. Os chefes militares, não todos os componentes do exército, mas os comandantes do exército estão aqui, né, no segundo grau de importância social, abaixo do rei, são os que têm a maior proximidade com o rei. No terceiro patamar de importância social, a gente vai ter os fiscais do governo, que são funcionários do rei, que ajudam ele a fiscalizar a coleta de impostos, que ajudam ele a fiscalizar as obras. Ou seja, eles são importantes porque ajudam o rei a administrar, mas não tem tanta autoridade como ele, obviamente. Os escribas, gente, eles são uma espécie de contador da antiguidade.
a galera que fazia a contabilidade da antiguidade. Esses escribas, eles tinham algo muito especial, eles dominavam a escrita. Não era todo mundo na Mesopotâmia que sabia ler e escrever. Os escribas sabiam ler e escrever, e isso tornava eles muito importantes na sociedade, porque com essa habilidade de ler e escrever, eles eram os responsáveis por fazer a contabilidade, por fazer a anotação dos impostos colhidos, dos gastos, tanto do templo quanto do palácio, e isso tornava eles muito importantes para a administração. Mas estão aqui no terceiro patamar, né, social, porque não tem mais importância do que o sacerdote, do que o rei, por exemplo. E junto com os escribas aqui, a gente tem os comerciantes. Aqui é como se fosse a classe média da Mesopotâmia. Os comerciantes, eles vão adquirir dinheiro à medida que eles estão praticando o comércio, eles vão adquirir uma certa importância social, mas eles não têm tanta autoridade política. Então, por isso que eles estão aqui no terceiro patamar. E lá embaixo, né, gente? Lá embaixo, segurando a barra, segurando a sociedade, trabalhando feito uns condenados, literalmente, para a sociedade continuar fluindo, a gente vai ter os camponeses, os soldados, os artesãos e os escravos. Aqui a galera são lascados, vamos dizer assim, né? A galera que não tem muito, não tem nada de patrimônio, tem muitas obrigações, trabalhar, pagar impostos, garantir a segurança do povo, construir, trabalhar nas obras do governo. Esses são os operários, né? Vamos dizer assim, a mão de obra da sociedade na Mesopotâmia. Mas em nível de importância social, eles estão aqui embaixo, porque eles não possuem, né, muita ou quase ou nenhuma importância social, apenas obrigações sociais. E aí eu quero chamar a atenção aqui para os escravos, tá? Nas sociedades da Mesopotâmia já existiam escravos, mas pelo amor de Deus, nunca confundam com a escravidão dos africanos que vieram aqui para o Brasil ou para a América em geral. Esses escravos, na maioria das vezes, eram escravos por dívida ou escravos por guerra. O prisioneiro de guerra perdeu a guerra, é preso por o povo que venceu e acaba se tornando escravo. Mas não tem necessariamente a ver com a cor da pele ou por terem vindo da África, nada desse tipo. É outro tipo de escravidão, mas é importante lembrar, na Mesopotâmia existiu a prática da escravidão, sim. Então essa é a estrutura social que a gente tem nas cidades da Mesopotâmia. Essas sociedades, esses povos da Mesopotâmia, eles contribuíram muito para a cultura dos povos que vieram depois. Inclusive, até hoje, a gente tem aqui, a gente pode destacar contribuições culturais, coisas que foram criadas, que surgiram na Mesopotâmia e que são usadas até hoje por nós, né? A gente falou da roda, que foi inventada pelos sumérios, e é algo que nós usamos até hoje tão naturalmente no nosso dia a dia que a gente nem percebe a importância. Mas eu vou destacar aqui dois fatos, duas criações, né, vamos dizer assim, dos mesopotâmicos, que também estão muito dentro do nosso dia a dia, que é a escrita e o direito. Esses dois elementos culturais que surgiram entre os povos da Mesopotâmia se espalharam pelos demais povos da antiguidade e continuam e seguem até hoje. Obviamente não da mesma forma, mas são contribuições que esses povos deixaram e que a gente usa até hoje, né? Primeiro, a escrita. A escrita não foi um único povo que realizou. Vários povos tinham os seus tipos de escrita, mas a gente destaca os sumérios, que constituíram o primeiro código de escrita conhecido entre os arqueólogos. A gente tem aqui como registro mais antigo os sumérios. Depois dos sumérios, vários outros povos fizeram as suas escritas adaptando à sua realidade. Mas aí a gente pergunta, o que levou os sumérios a desenvolver a escrita? Por que desenvolver a escrita? Será que foi assim, tô sem nada para fazer, vou inventar aqui um código escrito? Ou será que foi a necessidade,
uma necessidade especial, né? Os sumérios, eles criaram a escrita baseados numa necessidade de registrar os seus patrimônios. Como eu falei antes, os templos dos sumérios e depois de todos os outros povos da Mesopotâmia, eles começaram a arrecadar muitos impostos, oferendas, patrimônio. E aí chegou um momento em que esses impostos, essas oferendas iam aumentando tanto que os sumérios eles não conseguiam mais registrar isso aqui apenas na memória. Estava correndo o risco, né, de se perder alguma coisa. Então criou-se um código de escrita, um código que só eles entendiam. Se fosse mostrar para nós hoje a gente não entenderia, mas criou-se um código escrito que ajudou essa população, os sumérios, a princípio, a registrar aquilo que eles possuíam. Esse código que os sumérios criaram, então, a gente conhece como a primeira escrita da antiguidade. Esse primeiro sistema de escrita, que seria mais ou menos isso aqui, viu, gente? Isso aqui, esses símbolos aqui, ó, isso aqui é um tablete sumério chamado de escrita cuneiforme, porque era feito com um objeto que se chama cunha. Esse objeto servia para fazer esses símbolos aí na pedra, na argila. E isso aqui é um modelo, é como se fosse o alfabeto dos sumérios. Não dá para a gente ver muito bem, porque é uma representação de um objeto que foi colhido anos, séculos depois. Mas aqui a gente tem os símbolos. Cada símbolo desses, para eles, tinha um significado. Esse é o primeiro registro de escrita que a gente tem. Obviamente que depois vários outros povos foram adaptando a sua realidade também, criando as suas, como tem os egípcios, tem a escrita dos gregos, a escrita dos chineses, dos asiáticos em geral, enfim, até chegar na nossa hoje em dia, né? Então é isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, né? E